paz, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Essa maravilha. Mais uma vez está na presença de Deus. Se coloque de pé, amados, em nome de Jesus. Neste momento, eu peço a Ti que feche seus olhos, leve o pensamento a Deus. E nesse mesmo momento, você estenda sua mão para cá e canaliza. Usa sua mão como um canal de bênção para esse pregador dessa noite que vai estar recebendo e nos abençoando. Senhor Deus, nós apresentamos nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus, juntamente com a sua igreja, Pai. Senhor Deus, o seu vaso, Pai, que aqui está preparado, Senhor Deus, pronto para receber a unção que desce direto do seu trono, Pai. Senhor Deus, enche ele, Senhor Deus. Transporta ele, Pai. E nos envolva, Senhor Deus, com esse azeite, Papai, que aqui nessa igreja, Papai, será transbordado. Senhor Deus, aquele que veio buscar, Senhor Deus, a sua bênção, Pai. Aquele, Senhor Deus, que veio buscar, Senhor Deus, algo, Papai, que muitas vezes é íntimo, Senhor Deus. Aquele que tenha buscado o Senhor, Pai. Nessa noite, Senhor Deus, ele receberá. Porque, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor conhece cada coração, Pai. Senhor Deus, muda o cativeiro nessa noite de cada um. Senhor Deus, usa o seu vaso grandemente em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sempre nervosismo, né? A gente está aqui para trazer uma mensagem, uma reflexão, compartilhar, na verdade, com os irmãos aquilo que faz parte da vida da gente, né? Eu, particularmente, eu tenho prioridades em levar a palavra de Deus sempre que aquilo que faz a diferença na minha vida, aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que está fazendo a diferença para mim, e eu gosto de compartilhar com os irmãos. Amém? Eu agradeço a cada um. Peço sempre que os irmãos estejam orando pela minha vida. Amém? E uma pequena reflexão sobre a conversão. Amém? Pode acertar, irmãos. Não ia ficar muito longo, né? Eu vi bem a mensagem. Amém? E essa mensagem, cujo título eu coloquei, a verdadeira conversão, é uma coisa que faz parte da minha vida. Porque durante muito tempo eu procurei entender o que seria seguir a Jesus, o que seria seguir a Cristo. Eu não sabia nem para onde Cristo, eu sabia que Cristo era filho de Deus, que ele ressuscitou para o céu, mas como seguir esse Cristo? O que eu tinha que fazer? E eu fui batizado há muito tempo, foi em 2001, 2002, e não permaneci na presença do Senhor, eu fui para longe da presença do Senhor. Então demorou muito para que eu entendesse o propósito de Deus na minha vida, como seguir, como buscar, como estar na presença de Deus, e como faria isso, onde eu encontraria isso. Amém? Então eu coloquei esse título aqui, a verdadeira conversão. Porque muitas vezes eu achava que eu era convertido. Muitas vezes nós achamos que somos convertidos, né? Mas como e o que é conversão? Eu entendo muitas vezes que conversão é uma virada, é uma mudança de caminho, né? Geralmente você está indo o seu veículo converte à direita, então você vai ter aquela conversão, você vai mudar o seu trajeto para uma nova direção, né? E essa direção qual que é? No processo da conversão, devemos conhecer quem é a nossa conversão, Cristo. Para onde nós estamos nos convertendo? A Cristo. Quem é e qual é o seu papel no plano da salvação? Porque a conversão é quando você vai buscar esse espaço, você vai buscar a Cristo, você vai buscar esse caminho. Qual é o objetivo de você fazer isso? De você estar com Cristo, de você morar com Deus, de você subir aos céus, de você alcançar essa salvação que já foi comprada na cruz
por nós. Amém? Vamos abrir aqui em João 14, dos 6 ao 7. João 14, dos 6 ao 7. Um pequeno versículo, onde é muito citado, várias pregações, em qualquer lugar que você ouve a palavra de Deus é citado esse versículo, e ela faz uma diferença muito grande na minha vida, que é o versículo 6 e 7 do capítulo 14 de João, do Evangelho de João. Amém? Jesus respondeu também a mim essa pergunta que eu fiz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos já ouviram esse versículo, vou partilhar aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós sabemos quem é o caminho, já fica mais fácil nós sabermos para que lado nós vamos converter. Qual que é a nossa conversão? Nós vamos converter para que lado? Nós vamos voltar a converter para o lado do caminho, da verdade e da vida. Jesus é o caminho, está firmado na verdade e Ele nos dá a vida. Por mais que nós deixemos o nosso corpo, que nós venhamos a morrer, mesmo assim nós viveremos essa palavra de Deus. Amém? Amém. Se vocês me conhecerão também a meu Pai. Então, se nós quisermos saber quem que é Deus, nós quisermos saber como que é, para onde nós vamos, é aqui que nós vamos subir aos céus e morar com Deus na sua glória. Amém? Então, como nós conhecemos, nós precisamos a conhecer o caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus Cristo, nós também conhecemos a Deus, nós passamos a conhecer a Deus, e tudo vem junto, o amor, a bondade, a esperança, a paciência, todos os frutos do Espírito vêm junto, que nós começamos a conhecer esse Cristo. Nós começamos a conhecer a Cristo e também conhecer a Deus. Amém? E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Porque a cada vez que nós procuramos fazer a vontade do Pai, firmar no caminho de Jesus Cristo, nós conhecemos mais para onde nós vamos e com quem nós vamos morar. Amém? Aleluia. Amém? Devemos ser crucificados com Cristo, porque no processo da conversão nós conhecemos a que lado, a quem nós vamos nos converter. Nós vamos nos converter para o dono da vida, que nos vai dar a vida eterna. Amém? E quando nós nos convertemos a esse Cristo, que fez o sacrifício de se entregar na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e nós morarmos com Deus, e onde não terá dor, nós seremos restituídos de tudo. Amém? O que nós fazemos? Nós devemos ser crucificados junto com o caminho, junto com Cristo. Crucificados com Cristo. Amém? Amém. Jesus morreu, deixou a sua carne. Amém? Mas Ele ressuscitou e foi levado aos céus e está à direita do Pai. Então, para onde nós vamos? Nós seguimos a Cristo, nós vamos para o céu juntamente com o Pai. Então o processo da conversão começa na aceitação, e você aceitar e saber aonde está o seu caminho, quem que é o seu caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir aqui agora em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Aqui diz a palavra de Deus, confirmando o que eu disse aqui, que nós devemos ser crucificados, nós devemos morrer. Morrer para quê? Morrer para a nossa carne, morrer para as coisas deste mundo, morrer para os deleites dessa terra e pensar nas coisas do céu. Amém? Porque quando nós pensamos nas coisas de Deus,
Quando nós buscamos as coisas de Deus, nós começamos a deixar as coisas que são naturais do homem, da carne. Amém? Porque muitas vezes nós damos muito espaço, nós colocamos o nosso coração nas coisas terrenas e não colocamos o nosso coração em Cristo. Porque nós damos espaço, nós queremos a conquista, nós queremos os deleites, nós queremos as coisas que estão na terra e não pensamos nas coisas que vêm do céu. Amém? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo. Já estou crucificado com Cristo, já morri para as coisas da terra como Cristo morreu. Eu vivo porque ainda estou aqui, estou na carne, estou vivendo. Eu ainda estou vivo. Mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu fui crucificado com Cristo, eu morri para as coisas dessa terra. Eu estou buscando as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do céu. Estou vivendo aqui ainda nessa carne, vivo, mas não vivo mais eu, vivo por Cristo. Cristo vive em mim. Amém. E quando o Cristo habita em nós recebemos tudo novo, um novo coração, um novo espírito. E aí começa a nossa luta, porque a nossa carne, nós estamos na nossa carne ainda, e nós recebemos o Espírito Santo. Então aí começa a nossa luta, porque nós vamos começar a militar contra essa carne, e nós vamos começar a lutar para que nós possamos buscar cada vez mais as coisas do céu e menos as coisas da terra. E isso, eu confesso aos irmãos, é difícil. É difícil todos os dias, né? Nós somos tentados. Se o inimigo tentou Jesus no deserto, ele também nos tenta, né? Mas como eu me converti a Cristo, e eu sigo os caminhos de Cristo, e eu sei os caminhos de Cristo, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que fazer como Cristo fez. Quando o Satanás veio para tentar ele recusou as tentações. Então depende muito de nós, desse nosso processo de conversão, recusar e aceitar. Recusar as coisas que é proposta para nós que não vem de Deus e aceitar os planos de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu vou continuar vivendo aqui na terra e eu vou continuar vivendo nessa minha carne, até o dia em que eu for levado por Cristo. Mas enquanto eu viver aqui, enquanto eu viver neste corpo, eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero viver aquilo que Cristo tem para a minha vida. E confesso aos irmãos que é muito difícil muitas vezes a gente deixar certas coisas, abandonar outras para seguir a Cristo, porque muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós somos rejeitados. Nós somos rejeitados muitas vezes pela nossa própria família, nós somos rejeitados pelos amigos, nós somos rejeitados por este mundo, porque o mundo ele quer colocar a sua doutrina sobre nós, e a doutrina que o mundo coloca sobre nós nos afasta de Cristo a cada dia mais. Amém? Amém. Então por isso que muitas vezes nós devemos sempre estar nessa luta, vencer assim como Cristo venceu. Nós temos que imitar Ele. Vamos cair, mas que essa queda seja um acidente, e que nós não prevaleçamos e não ficamos no pecado, e que nós, quando acontecer isso, seja um acidente, e que nós não tenhamos prazer nisso, e nós possamos pedir perdão e arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Aqui eu fiz uma colocação: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Outra coisa, quando Cristo morreu crucificado, foi um ato de amor. E sempre penso nisso quando muitas vezes parece que algumas coisas me chamam e algo é apresentado para mim para que eu saia da presença de Deus, para que eu deixe o desânimo, uma luta, alguma coisa que aparece. Eu sempre penso nisso. Quão doloroso foi o sacrifício de Jesus por mim e por nós, para que nós possamos ter o direito a morar com Ele, a salvação. E muitas vezes eu penso
no sofrimento, e aí onde eu vejo quão grande foi o amor de Deus para conosco, para comigo, para que eu possa alcançar isso. Isso tem me fortalecido muito, porque cada vez eu penso mais nisso, eu busco isso e eu quero encontrar sempre mais essa presença de Deus na minha vida, para que eu possa sempre ficar firme no caminho e nunca me desviar. Estou procurando sempre estar com os irmãos em oração, em jejum e lendo a palavra. Nós temos tudo aqui na palavra de Deus. Amém? Amém. Aqui em Colossenses 3, eu gosto muito desse Colossenses 3. Eu gosto muito desse ensinamento que tem aqui em Colossenses 3, porque fala muito comigo a respeito do processo de conversão, da verdadeira conversão. Amém? Colossenses 3, 1, 2, 3 e 4. Amém? Como em Gálatas, que nós acabamos de ler, mostra que nós temos que ser crucificados com Cristo. Nós devemos morrer para as coisas deste mundo e renascer com Cristo em espírito, em amor, e receber um novo coração de Deus. Aqui em Colossenses 3, a partir do 1, ele vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então assim como diz lá em Gálatas, que eu fui crucificado, que eu morri para as coisas deste mundo, eu também renasci para uma nova vida. Eu renasci com Cristo. Portanto, se foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém? Amém? Pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está guardada juntamente com Cristo em Deus. Amém? Quando nós morremos, nós ressuscitamos também com Cristo, e nós estamos guardados com Cristo até a sua vinda, para que nós possamos receber a salvação que foi comprada por Cristo. Amém? 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Quando Cristo, que é vida, amém? Quando eu fui crucificado com Cristo, eu morri para este mundo. Agora que eu estou ressuscitado com Cristo, eu estou vivo em Cristo Jesus. Amém? Aqui seguindo aqui, Colossenses 3, 5. Aqui está dizendo, eu coloquei aqui, abandonar o pecado. Nós entendemos quem é Cristo, nós sabemos para onde nós vamos e quem nós estamos seguindo no processo da conversão. Depois nós passamos a deixar as coisas deste mundo. Nós somos crucificados juntamente com Cristo, nós morremos. Depois nós ressuscitamos para uma nova vida, uma vida em Cristo. Amém. E aqui em Colossenses 3, para que nós possamos, nesse processo de conversão e nessa caminhada com Cristo, ter algumas coisas que nós devemos abandonar. Tem muitas coisas que nós devemos abandonar, mas aqui nesse trecho tem algumas coisas que nós devemos abandonar, porque se nós não abandonarmos isso, nós não estamos seguindo a Cristo. É como se eu dissesse que eu estou andando com alguém, mas na verdade eu não estou andando com essa pessoa. Se eu tenho aqui, por exemplo, eu vou passar a andar agora com o irmão Demir, provavelmente eu já não vou mais para o mercado. Provavelmente eu já vou para lá, para onde ele está, na serraria, na farmácia, trabalhando por aí nas fazendas, nos lugares onde ele vai. Então, se eu começar a caminhar com ele, eu tenho que andar. Se de repente eu falar, eu estou caminhando com ele, mas eu estou indo para outro lugar, estou no mercado, estou na minha casa, então eu não estou andando com essa pessoa.
Se eu estou caminhando com Cristo, eu tenho que fazer as vontades de Cristo. E aqui eu tenho algumas coisas em Colossenses 3, do 5 ao 9. Vamos ver? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é como idolatria. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Aqui o 7 é bem interessante. Vocês também andaram. Então quer dizer que se eu me converti, eu não ando mais nessas práticas. Se eu estou andando nessas práticas, eu não estou convertido. Não basta apenas eu participar do culto, participar dos estudos, eu ler a palavra, eu orar, mas não abandonei o pecado. Vai chegar o dia que você recebeu o dom de Deus e você colocou em prática esse dom, você pregou, você louvou, você colocou as suas mãos e no nome de Jesus a pessoa foi curada, porque é só no nome de Jesus que ela é curada, não é por você. E você fez as coisas no nome de Cristo. Aí você vai se apresentar a Ele, Ele vai dizer: afasta de mim porque eu não te conheço. E você vai lembrar de quantas vezes você veio para a igreja, de quantas vezes você orou, de quantas vezes você pregou, de quantas vezes você louvou, de quantas vezes você colocou a sua mão sobre alguém, profetizou, você curou em nome de Jesus. E você vai se lembrar e você vai falar para Ele: mas eu fiz todas essas coisas, eu ia a todos os estudos bíblicos, eu cheguei a pregar, eu tocava bateria, eu louvava, eu pregava, e fui um dos maiores pregadores que teve. Muitas pessoas, através da minha pregação, se arrependeram. Realmente, as pessoas, talvez por a sua pregação, foi salva, entendeu o propósito, mas você não, porque você não abandonou as práticas, você não caminhou com Cristo. Você usou dos dons que Deus te deu, você usou daquilo que tinha, mas você não abandonou, você não seguiu a Cristo. Você fez em nome dele, mas você não seguiu. Eu muitas vezes parei para pensar: o que seria isso? Se eu trabalhei, se eu preguei, se eu cantei, se eu fiz tudo, por que Deus me rejeitou naquela hora, cara? Por que Deus me rejeitou na hora que eu cheguei perante Ele? Porque eu vou rejeitar, eu fiz tudo. Você fez lá na frente. Mas quando você estava lá no seu quarto, quando você estava na sua casa, quando você teve a oportunidade de não negar a Cristo, você negou. Muitas vezes negou a Cristo com atitude, com gesto, trocou a Cristo muitas vezes por um gole, né? Trocou a Cristo muitas vezes por uma saída, por alguém, pelo dinheiro, muitas vezes. E Deus, Ele vai chegar na hora e vai: afasta-te de mim porque não te conheço. Mas eu fiz tudo em seu nome. Você fez, mas você não esteve comigo. Você não se arrependeu das suas práticas. Você não abandonou aquilo que eu deixei escrito. Você não caminhou comigo. Amém? O 8. Agora, porém, abandono igualmente todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscenas. Não falem, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Eu perguntava: como pode voltar o velho homem? Né? E muitas vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes eu estava lá, eu estava cá. Muitas vezes eu estava lá, eu estava cá. Na verdade eu não estava, né? Eu estava indo. Você era um participante, eu era um assistente, eu assistia muitas vezes, né? E muitas vezes eu ficava assistindo a entrega do irmão, muitas vezes eu estava assistindo a conversão do irmão, muitas vezes eu estava assistindo a igreja buscar a Cristo, buscar a Deus, e muitas vezes eu estava assistindo, né? Então o que ia acontecer comigo? Eu ia assistir sempre. Quando a igreja subisse, eu ia ficar assistindo a igreja subir, porque eu estava ali o tempo todo fazendo isso, praticando, assistindo, né? Então muitas vezes eu fazia isso, e eu me perguntava: como
lendo as Escrituras, buscando, seguindo. Um pequeno testemunho. Me perguntaram sobre como fazer para seguir a Cristo. E eu brevemente, como fazer para seguir a Cristo, como se converter, o que era isso? Isso me fazia também antigamente essa pergunta. E eu disse, eu tenho uma proposta. Você pega o Novo Testamento, da Palavra de Deus, olha se a Palavra de Deus, as partes que Jesus Cristo fala, está em vermelho. Faça isso primeiro, se você quiser entender. Depois você começa a ir mais fundo. Começa a ler as partes vermelhas. O que Cristo está falando. E se você não entendeu a resposta de Cristo, aí você volta um pouquinho e lê o contexto. Lê o contexto. Vê o que aconteceu e por que foi a resposta de Cristo. Quando você começar a ler essas partes em vermelho, você vai descobrir o que Cristo quer de você e como é seguir a Cristo. Amém. Amém? Aqui em Colossenses mesmo, seguindo 3, do 10 ao 17, nós vamos ler um pouquinho, do 10 até o 17, um pouquinho longo. A partir do momento que nós abandonamos a prática do pecado, que nós primeiramente começamos o processo, que nós sabemos a quem nós seguimos, que nós já morremos para este mundo, que nós já começamos a nos despir desse velho homem e que nós ressuscitamos junto com Cristo, nós começamos a entender o que nós precisamos. Nós precisamos se revestir das coisas de Deus. Como nós abandonamos velhos hábitos, nós precisamos de novos. Mas aí nós precisamos daquilo que está em Cristo, aquilo que vem de Deus. Amém? Amém. Aí nós vamos ler aqui o 10. E se revistam da nova natureza. Aqui nos anteriores fala da velha natureza do homem. E se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que os criou, ou seja, Deus. Aqui não pode haver mais gregos, judeus, circunciso ou incircunciso, circuncisão e circuncisão, bárbaros e escravos e livres. Mas Cristo é tudo e está em todas, não há exceção. A partir dali não tem mais. Quando a pessoa se arrepende, ela ressuscita junto com Cristo, ela já tem direito assim como você. Não tem pessoa que não carece do arrependimento da glória de Deus e não pode se arrepender. Amém. Outro testemunho. Menino conversando comigo e eu falando de Deus para ele, cada vez ele me interrogava mais, cada vez ele queria saber mais, e ele disse, deixa eu fazer uma pergunta. E eu li esse pedaço para ele, todos têm direito à salvação? Eu falei, todos. Todos têm direito à salvação, mediante ao arrependimento sincero e seguir a Cristo. Aí ele falou, então quer dizer que eu posso fazer as coisas erradas, eu posso fazer as coisas e depois me arrepender e estou salvo? Eu falei, bom, vamos pensar então. Aí ele disse também, digamos que tem uma pessoa que é um assassino em série, e ele teve tantos assassinatos, e depois ele se arrepende, ele é salvo? Eu falei, sim. Pô, mas então é fácil, então quer dizer que eu posso fazer as coisas, depois eu me arrepender, e eu sou salvo. Eu falei, vamos colocar assim. Eu falei, o que é o arrependimento? O que você entende sobre se arrepender? Se arrepender não é uma palavra que você fala, eu me arrependo, me perdoa. Não é uma palavra que você fala, eu me arrependo, me perdoa. É algo genuíno dentro de você. Eu disse a ele, você acha que no momento que essa pessoa que cometeu esses crimes conhecer a Cristo e entender, o que vai acontecer com ele? O que essa pessoa vai sentir? Qual é o processo do arrependimento? Esse processo do arrependimento é doloroso. Vai ter dias ou noites que essa pessoa, quando ela entendeu que ela precisa se arrepender, ela precisa do perdão de Deus, ela não vai conseguir viver mais. Ela vai ansiar muitas vezes voltar no tempo, até o ponto do crime que ela cometeu, e muitas vezes pedir perdão, e muitas vezes chorar, muitas vezes aqui
aquilo queimar dentro dela, e ela chegar, ela queria essa oportunidade de voltar no tempo, até onde ela estava cometendo aquele crime, e talvez pedir perdão para aquela pessoa, e dizer para aquela pessoa assim: eu vim aqui neste momento, eu voltei aqui para apresentar Cristo a você, aquele que eu estou buscando, aquele que pode me curar dos meus pecados, aquele que eu estou buscando arrependimento, eu vim falar dele para você. Ele vai passar a ter amor por aquela pessoa, e não vai querer mais fazer aquilo. Essa oportunidade que a pessoa vai querer ter, e ela não vai conseguir, porque ela já cometeu aquilo. Então o processo de arrependimento, ele é doloroso, ele não é de qualquer jeito. Eu fiz um mal para o irmão, você me desculpa, você me perdoa. Não, eu estou arrependido. Arrependimento dói, é lá no fundo. Você deseja voltar no tempo, fazer diferente, você anseia por aquele momento. Muitas vezes você perde noites de sono, você chora dias e noites, arrependido de algo que você não pode mudar. Então arrependimento não é assim. De repente você foi, Cristo voltou e não deu tempo de você se arrepender. E daí? Então, meus irmãos, eu tenho que me arrepender agora. Agora é o arrependimento, agora é o abandono das coisas, agora é a conversão, é viver as coisas de Cristo, agora é viver esse caminho e abandonar tudo. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Onde eu parei? 11, né? No 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Tudo ao contrário daquilo que estava a partir do ciclo que nós temos que abandonar. Abandona-se as coisas do velho homem e revistam-se com a nova natureza divina. Amém? Suportando-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês também perdoem uns aos outros. Eu confesso que para mim é fácil. Para mim é fácil. Mas tem para pessoas que não é fácil perdoar. Eu confesso, agradeço muito a Deus, porque Deus colocou isso no meu coração, mesmo antes, quando eu não era convertido, eu nunca consegui guardar nada contra ninguém. Eu passo um tempinho, já não quero, já esqueço, e se eu encontrar a pessoa, alguém, eu vou voltar a conversar e fazer de conta que nada aconteceu, e vou seguir a vida em frente, e possivelmente até amar aquela pessoa novamente. Eu não consigo, para mim é fácil, mas para muitas pessoas é difícil você perdoar o irmão, perdoar o outro, perdoar até os seus inimigos. E nos últimos tempos eu tive enfrentado muita adversidade, muitas pessoas contra mim, mas eu não guardo nada, graças a Deus eu amo eles, as que tiveram contra mim. Amém? Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoa também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que fostes chamados em um só corpo. Amém? E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizeres, tudo, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que palavra bonita, né? Tudo. Que Deus não está falando uma coisa sim, a outra não. Você releva uma coisa, a outra você não releva. É tudo. Tudo que fores fazer, faça em nome de Deus. Amém? Já estou terminando. Bem curtinho hoje, depois eu vou tomar um café. Por fim, chegam os dons
chega o poder de Deus. Porque no processo em que eu vou matando a velha natureza e me revestindo da nova natureza que é Cristo, vem junto também com Cristo, com Deus, vem os dons, porque Ele quer nos usar. Porque nós não estamos aqui só para receber, também nós estamos aqui para ser usados. Nós estamos aqui também para levar a palavra de Deus, para alcançar pessoas, né? E por fim chegam os dons, o poder de Deus começa a se manifestar em nós. Amém? Último, Levíticos 6:13. Bem curtinho, um versículo só. Levíticos 6, o versículo 13. Depois, se os irmãos quiserem ler o contexto desse Levíticos aqui, é muito interessante. Amém? O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Tinha-se a prática, né, de fazer sacrifícios, levantar altares a Deus, e o fogo consumidor descia, e muitas vezes deixava aceso, queimava, e aquele fogo ardia e ficava aceso e não deveria ser apagado. Hoje, o altar de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É aqui que o fogo de Deus tem que habitar e não se apagar nunca. Amém? Alguém se lembra de Elias, o profeta Elias? Quando o profeta Elias subiu ao monte, não foi só o profeta Elias, não foi só um Deus para aquele lugar. Foi nosso Deus Todo-Poderoso e também foi o Deus Baal, juntamente com seus seguidores. E lá ambos clamavam pela mesma coisa, pelo fogo consumidor. Alguém já viu essa passagem? Não trouxe para cá, mas é só uma reflexão. Existia um fogo consumidor. Quando começou os sacerdotes de Baal clamar, eles clamavam pela descida do fogo. E muitas vezes a gente faz isso. A gente pede pela descida do fogo, mas a gente pede muitas vezes para Deus errado. Muitas das vezes a nossa felicidade nós colocamos em outra pessoa. Muitas das vezes a nossa busca espiritual em outra pessoa. Muitas vezes nós vamos até certas pessoas, nós vamos até certos pastores, até certos padres, buscando algo que estava em Deus, não estava naquele. E os sacerdotes buscavam em Baal, o fogo consumidor. Eles estavam buscando o quê? Em outro Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Meu Deus é o dinheiro, porque eu busco nele a razão de ser feliz. Eu busco naquela pessoa a razão de ser feliz. Não, nós estamos buscando o Deus errado. Nós estamos buscando Deus deles. Mas quando Elias, ele pede o fogo dos céus ao Deus verdadeiro, a quem se deve pedir, a quem nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, e tudo que nós temos, o negócio é diferente. Só que antes de Elias clamar pelo fogo, ele fez algo muito interessante, e eu levo para mim isso. O que acontece com o altar, que hoje somos nós, que na época eram as pedras? Elias olhou e viu que o altar não estava preparado para receber o fogo de Deus. Ele teve que fazer o quê? Arrumar, consertar, tudo ele fez perfeito. Ele arrumou aquele lugar, ele ajeitou, ele trouxe, ele preparou o altar. Aí sim o fogo desceu. Aí sim o fogo de Deus consumidor desceu. E muitas vezes eu fazia isso. Eu queria estar fazendo a obra de Deus. Eu queria poder receber os dons de Deus. Eu muitas vezes perguntei: Senhor, eu não tenho dom. Muitas pessoas têm dons, eu não tenho. Mas não tem, porque o seu altar está quebrado, não está preparado. Você não fez esse processo, você não passou pelo processo, você não abandonou certas coisas.
você não foi crucificado com Cristo, você não abandonou o pecado, você não deixou, você não buscou as coisas lá do alto, porque onde está o teu tesouro, ali também está seu coração. Eu me fiz essa reflexão muitas vezes: aonde está o meu tesouro? Aonde eu tenho colocado o meu coração? Então esse altar para receber a presença de Deus, o poder de Deus, não está preparado. Aí você não consegue receber a presença de Deus. Muitas vezes eu chegava na igreja, eu via pessoas felizes, orando, chorando na presença de Deus, falando: mas o que acontece comigo? Eu não preparei o meu altar para receber o fogo do Espírito Santo. Eu não dei espaço ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no espaço que você dá para ele não invade o espaço. Quanto mais espaço eu dou para o Espírito Santo, quanto mais espaço eu dou para Deus, mais ele vai habitar em mim. Quanto mais espaço eu der para as coisas terrenas, mais o Espírito Santo vai ficando. Porque ele não sai de nós. Uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre você, ele não sai. Ele usa o espaço que você dá para ele. E o seu vaso só vai transbordar se você estiver cheio. E o fogo só vai consumir as outras pessoas se o fogo descer em você. Senão você não consegue. Com o seu vaso quebrado, só vaso. O azeite vaso nunca vai transbordar e alcançar ninguém. Quando o vaso estiver cheio, o vaso estiver preparado, o altar estiver preparado, aí o poder de Deus, através de você, vai conseguir alcançar as pessoas. Deus me livre de me chamar para orar por alguém. O que eu vou fazer? Estava conversando essa semana, não? O que eu vou fazer? Venho aos cultos, venho aos estudos, faço isso, faço aquilo, mas eu estou preparado? E se me chamar para orar por alguém? E de repente, quem aqui hoje tem coragem de agora sair e enfrentar uma batalha espiritual em oração contra alguém, na casa de alguém? Levanta a mão. Quem está preparado? Eu confesso que até eu estou aqui nesse momento. Eu acho que eu ia porque a gente não se prepara corretamente, a gente não vive a verdadeira conversão. Muitas vezes nós achamos que somos convertidos, simplesmente porque nós estamos aqui, porque nós lemos a palavra, porque nós vemos os estudos, os grupos, nós não praticamos o que está na palavra de Deus. Arrependimento sincero, mediante a dor de nunca mais querer voltar a praticar aquilo novamente, colocar, centralizar Cristo na sua vida, como disse aqui, tudo colocar Cristo. Eu já fiz muito isso, saí fazendo as coisas sem orar, sem pedir a permissão de Deus, e onde eu me lasquei tudo. Cheguei em lugares que não era para ter chegado, vivi coisas que não era para ter vivido, por falta de sabedoria. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar em pé? Amém? Eu esqueci de colocar. Amém? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco de Cristo. Agradeço a oportunidade de falar um pouco daquilo que faz a diferença na minha vida. Confesso, eu não sou um pregador, não é o que toca o meu coração. Eu gosto de sempre ser anônimo, fazer as coisas nos bastidores, mas jamais eu vou me negar a fazer algo, ainda mais para Deus, para Cristo, e faço com muito amor. Meias dificuldades, falta de conhecimento muitas vezes, como eu disse, muitas vezes eu estava afastado, estou reaprendendo novamente, mas jamais eu vou deixar de falar de Deus, falar daquilo que fez a diferença na minha vida, muitas vezes por nervoso, muitas vezes por medo, muitas vezes por tropeçar nas palavras. Amém? Agradeço a Deus, irmãos, e peço a Deus que tudo que foi falado aqui, que seja da parte de Deus, que faça a diferença, se eu estar fazendo na minha vida, na vida de alguém. Deus, eu te agradeço a oportunidade, Senhor, de falar no seu nome. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Deus. Que o Senhor possa nos guardar essa semana, Deus. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, com suas armas, com o seu poder, com o seu Espírito. E que nunca nós venhamos a desviar do seu caminho, Deus. E cada dia, Senhor, o Senhor mostre mais a nós o verdadeiro caminho da conversão, Senhor. Como agir, Senhor. Como fazer, aonde buscar, Deus. E que o
o Senhor mostre sempre o caminho, porque nós queremos, Pai, seguir a Ti, estar nos Seus caminhos, abandonar aquilo que não é de Ti, Senhor, morrer para as coisas deste mundo sempre e buscar uma nova vida, para que quando chegar a hora, nós estamos preparados para ir falar contigo, Deus. Eu te agradeço nessa noite, nessa oportunidade. Amém.